Olá, nós somos o grupo 13 e nós vamos apresentar o artigo Children Develop Robust and Sustained Cross-Reactive Spike with Specific Immune Responses to SARS-CoV-2 Infection. Esse artigo foi publicado na Nature Immunology em janeiro de 2022. Então, os objetivos da pesquisa, eles são entender as respostas imunes, protetoras ou patológicas à infecção em crianças. E ele tem como objetivo ajudar a orientar os regimes de vacinação contra a Covid-19 em crianças. A população de estudo foi 91 crianças em idade escolar e 154 adultos. A média de idade das crianças foi de 7 anos e dos adultos foi de 41 anos, sendo divididas em soropositivas e soronegativas. Bom, o primeiro resultado do artigo, ele traz que as crianças desenvolvem respostas robustas de anticorpos ao SARS-CoV-2. Para uma maior sensibilidade do estudo, foi usado o plasma convalescente de 35 crianças com SARS-CoV-2. 34 soropositivos e 1 sem resposta detectável de anticorpos a nenhum antígeno testado. Pode passar. Bom, crianças e adultos demonstraram respostas de anticorpos amplamente semelhantes contra proteínas virais. Anticorpos médios geométricos contra 4 regiões foram maiores em crianças do que em adultos, com destaque para os domínios NTD e RBD. Anticorpos contra nucleoproteína em crianças demonstram um aumento de 1,3 em comparação com adultos. Pode passar. Bom, esse aqui é o gráfico, eu vou abordar mais um pouquinho ele no próximo slide. Pode passar. Eu trouxe aqui com ênfase no domínio RBD e no NTD. No RBD, a gente pode notar que tem um aumento de 1,7 vezes em comparação de crianças com adultos. As crianças teriam a parte vermelha e os adultos teriam a parte azul. Pode passar. Aqui é a mesma coisa, só que a gente pode notar um domínio de 2,3 vezes maior em crianças do que em adultos. Análise de reatividade na produção de anticorpos para beta-HCoV após a infecção por SARS-CoV-2. A gente pode analisar aqui nesse gráfico que a proteína Spike 1 ela foi reativa apenas contra SARS-CoV-2 na análise de reatividade com os anticorpos. A gente pode observar aqui na região central que houve uma diminuição de pico, certo? E que isso não ocorreu em nenhuma das outras 4 cepas. A proteína Spike 2, diferentemente da proteína Spike 1, teve reatividade para duas subvariantes do beta-corona, essa da região central aqui, diminuindo o pico, diminuindo a sua reatividade aos anticorpos. A alfa-corona não foi reativa. Bom, o próximo resultado, ele fala sobre os anticorpos de Covid em crianças, eles reagem de forma cruzada com beta-HCoV. A proteína recombinante do domínio S1 ou S2 do SARS-CoV foi usada para pré-absorver a amostra de plasma antes da avaliação dos níveis de anticorpos para SARS-CoV e os 4 subtipos de HCoV. A pré-absorção com S1 e S2 reduziu os títulos de anticorpos contra o pico total. O domínio S1 absorveu anticorpos específicos de RBD e NTD para SARS-CoV e a ligação de anticorpos a nenhum... e não reduziu, o S1 não reduziu a ligação de anticorpos para nenhum dos 4 HCoV. Pode passar. O domínio S2 ele reduziu a ligação do anticorpo aos 2 beta-coronavírus, o HCoV OC43 e o HKU1. Nenhum efeito foi observado em relação aos alfa-coronavírus. O domínio S1 ele é alvo imunodominante de resposta de anticorpos em crianças. Anticorpos com reação cruzada contra os beta-coronavírus são específicos para o domínio S2. As amostras de doadores adultos mostraram uma resposta marcada de interleucina 2 com níveis mais baixos de interleucina 10. Foram estimuladas células de doadores soronegativos para SARS-CoV-2 com os peptídeos SARS-CoV-2 e em seguida foi avaliada a resposta a esses peptídeos e peptídeos de coronavírus alfa e beta. Em resposta a isso, as crianças produzem 2 vezes mais células T reativas do que em adultos. Para avaliar a presença de células T reativas cruzadas em crianças, se analisaram as amostras pré-pandêmicas de crianças, 50% delas tiveram respostas notáveis ao pico por teste de ELISpot. As respostas celulares específicas de coronavírus humano mostraram expansão equivalente após estimulação específica de crianças soronegativas para SARS-CoV-2 com domínio peptídico SARS-CoV-2 no sítio 2. As culturas foram estimuladas por 9 dias e depois avaliadas por interferon gama via ELISpot com peptídeos do domínio do sítio 2, do SARS-CoV-2 ou do coronavírus alfa e beta. A expansão é mostrada em relação às culturas de controle não estimuladas e as linhas indicam a mediana.
As crianças mantêm respostas imunes específicas para SARS-CoV-2 por 12 meses. O gráfico A mostra a longevidade das respostas imunes em um subgrupo de 35 crianças, representadas em vermelho, e 81 adultos, representados em azul, que haviam soroconvertido pelo menos 6 meses antes da análise. Todas as crianças mantiveram a imunidade humoral, enquanto 6 dos 81 adultos não apresentaram respostas de anticorpos. As crianças também mantiveram títulos de anticorpos mais altos contra Spike e RBD, que foram 1,8 vezes maiores que os adultos. No gráfico D, é possível analisar as comparações individuais de 6 crianças que revelaram níveis estáveis de anticorpos específicos do pico entre 6 e 12 meses após a infecção, enquanto os anticorpos específicos do nucleocapsídeo mostraram diminuição substancial, com 2 doadores caindo abaixo do limite. As respostas imunocelulares foram detectáveis em 84% das crianças e 79% dos adultos em pelo menos 6 meses após a infecção. A magnitude das respostas específicas do pico foi maior em crianças do que em adultos, enquanto as respostas ao PUNM foram maiores nos adultos. 15 crianças foram convertidas há mais de 12 meses também foram analisadas pelo ELISpot. As respostas das células T ao pico foram um pouco reduzidas, enquanto as respostas específicas do nucleocapsídeo foram mantidas em um nível semelhante, como é apresentado na figura G. A figura H retoma amostras pareadas aos 6 e 12 meses disponíveis para 5 dessas crianças e eram estáveis. Esses dados mostram que as crianças retiveram amplamente as respostas celulares e de anticorpos por longos períodos após a infecção primária. Então, nesse primeiro gráfico, ele tem como nome ligação superior de anticorpos de variantes de SARS-CoV-2 em crianças. A gente pode observar que as crianças, em comparação com os adultos, elas mantiveram níveis mais altos de anticorpos de SARS-CoV-2, se ligando ao spike de U. Então, aqui onde estão as setas, a gente pode ver que as crianças, elas têm níveis mais altos de anticorpos com relação aos adultos. Nesse segundo gráfico aqui, o B, a gente pode ver que as crianças mantiveram um status soropositivo para tanto beta quanto gama. Nesse outro gráfico, eles avaliaram a capacidade dos soros de crianças e adultos de neutralizar a infecção por vírus vivo. E foi observado que o soro de adultos mostrou capacidade marcadamente reduzida para neutralizar as variantes. E isso foi particularmente notável para a variante beta, como a gente pode ver aqui no gráfico primeiro, onde mostra a neutralização máxima. Mas esse padrão também foi observado em crianças e nenhuma diferença foi observada já nesse outro gráfico aqui que a gente pode ver, que é o gráfico de titulação a 50% de neutralização. Então, nesse primeiro desenho, a gente pode ver a imunidade para o coronavírus antes do SARS-CoV-2 e podemos observar que as crianças desenvolvem anticorpos específicos e respostas celulares que podem reagir de forma cruzada com o SARS-CoV-2, o que não acontece com os adultos, como a gente pode ver nesse desenho. Já nesse segundo desenho aqui, a gente pode ver a imunidade após a infecção do SARS-CoV-2 e as crianças elas desenvolvem uma forte resposta adaptativa específica DS1 depois da infecção do SARS-CoV-2. Como a gente pode ver aqui no gráfico e no desenho, e isso não acontece com os adultos. Já nesse terceiro aqui, é a imunidade após a infecção do SARS-CoV-2 novamente, e as respostas cruzadas reativas específicas da S2, elas provavelmente contribuem para o controle imunológico das crianças. E é esse o nosso trabalho. Muito obrigada por assistir.